bom dia. Shalom. Bem-vindo a você que vai nos acompanhar, que está nos acompanhando no estudo bíblico, que com frequência nos acompanha, e você que está nos acompanhando pela primeira vez, que está acessando a primeira vez, para juntos mergulharmos na palavra de Deus, para juntos mergulharmos naquilo que Deus tem a nos falar na sua palavra. Nós vamos aqui fazer um estudo da palavra de Deus, mas não um estudo intelectual, mas nem um estudo assim de examinar as escrituras e os detalhes, mas é um estudo oracional. Vamos usar o método da Lexio Divina, orientada pela Igreja, que consiste em lermos a palavra de Deus, no segundo momento retirarmos da palavra de Deus o que a palavra nos diz, depois a oração, a contemplação daquilo que Deus vem nos falar e fazer em nós através da sua palavra. Também um último passo que nós podemos acrescentar aqui seria a nossa ação. Porque a palavra me impele a fazer, me impele a agir. Eu que fui tocado pela palavra de Deus, eu que fui encontrado por Deus na sua palavra, o que essa palavra me leva a viver hoje, nesse tempo. Então, vamos rezar para iniciarmos o nosso mergulho na palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Queremos também pedir a intercessão de Nossa Senhora, que ela esteja conosco, a interceder, a nos proteger das distrações, daquilo que pode nos afastar do mergulho na palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, irmãos e irmãs, vamos nós aqui pegar a nossa Bíblia, e nesta sexta-feira, dia 5 de março, mergulharmos na palavra, naquilo que Deus tem para nos dizer hoje. Hoje nós vamos tomar uma passagem tirada do Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 21, dos versículos 33 ao 46. Então você pode pegar a sua Bíblia, abrir aí a sua Bíblia, no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 21, do versículo 33 ao 46. E aí nós vamos mergulhar nesta palavra. Eu vou fazer aqui a leitura da palavra, você vai acompanhar aí, ok? Talvez acompanhando você vai dizer assim, mas está diferente aqui. Não, são traduções bíblicas, né? Estou com uma Bíblia, você está com a outra tradução bíblica aí, mas é a mesma passagem, talvez uma palavrinha difere da outra, mas o sentido é a mesma, ok? Então vamos lá. Do Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 21, versículo 33. Escutai outra parábola. Um proprietário plantou uma vinha, rodeou-a com uma cerca, cavou um lagar e construiu uma torre. A seguir, arrendou-a para alguns agricultores e partiu. Quando chegou a colheita, enviou seus servos para recolher dos agricultores o fruto que lhe cabia. Eles agarraram os servos, espancaram um, mataram o outro e apedrejaram o terceiro. Enviou outros servos mais numerosos que os primeiros e os trataram da mesma forma. Finalmente lhes enviou seu filho, pensando que respeitariam seu filho. Mas os agricultores, ao ver o filho, comentaram: é o herdeiro. Vamos matá-lo e ficar com a herança. Agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram.
quando voltar o dono da vinha, como tratará aqueles agricultores? Responde-lhe: certamente destruirá aqueles malvados e arrendará a vinha a outros agricultores, que lhe entreguem seu fruto na colheita. Jesus lhes diz: nunca lestes na Escritura? A pedra que os arquitetos desprezaram, agora é a pedra angular. É o Senhor quem fez isso, e nos parece um milagre? Por isso vos digo, que vos tirarão o reino de Deus, e o darão a um povo que dê os frutos devidos. Quando os sumos sacerdotes e os fariseus ouviram suas parábolas, compreenderam que falava deles. Tentaram prendê-lo, mas tiveram medo da multidão que o tinha como profeta. A palavra da nossa salvação. O Evangelho é a palavra da nossa salvação. Então, meus queridos irmãos e irmãs, nesse trecho um pouco mais extenso da palavra de Deus hoje, né? Um pouco mais extenso do que dias anteriores, nós vamos mergulhar nesta palavra. Fizemos uma leitura no primeiro momento. Nós vamos aqui apenas dar uma introdução e depois você vai poder mergulhar aí na sua casa mais a fundo nesta palavra, vai poder ler mais vezes. O ideal seria ler 5 vezes, mergulhando cada vez mais nesta palavra. Aqui o Senhor nos chama a atenção. Primeiro de tudo, nós precisamos entender o que vem antes desta passagem. Aqui estamos no Evangelho de São Mateus, onde, no capítulo anterior, Jesus já começa a se encontrar com as autoridades do templo daquela época, os fariseus, os doutores da lei. No começo desse capítulo começa aí um encontro mais intenso de Jesus com essas autoridades do templo. Começam a questioná-lo, começam a criticá-lo, começam a ir apertando, se nós fosse dizermos assim hoje, na nossa linguagem, foram apertando ali o cerco para armarem uma armadilha e pegar Jesus de alguma forma. Então Aí Jesus começa a contar as parábolas para abrir-lhes os olhos, o coração. E hoje Jesus nos dá esta parábola, conta esta parábola. Ele faz pega a palavra de Deus, nos coloca na nossa história da salvação, coloca aqueles doutores da lei, nos coloca hoje no contexto da nossa história da salvação. Ele conta a parábola de um proprietário que plantou uma vinha. O que é essa vinha? É uma plantação de alguma coisa. Talvez você entenda se ser assim, uma roça, um jardim, ou algo. É a vinha, algo que se plantou, que precisa colher um fruto no final, se espera, né? Então, Deus fez assim conosco, fez assim com o povo dele. Nos criou para amá-lo, para adorá-lo, para viver na sua presença, mas nós pecamos, nos afastamos dele, e aí ele foi enviando seus profetas para chamar a atenção do seu povo, foi enviando e por fim, ele disse, agora eu vou enviar meu filho. Então esta parábola conta a nossa história, assim, a nossa história da salvação, nossos antepassados, povo de Deus. E aí por fim, Deus envia seu filho. Jesus, quando conta essa parábola, ele quer chamar a atenção dos doutores da lei sobre a pessoa dele, sobre a rejeição que ele sofre, que Jesus sofre, através dos doutores da lei. Então, o povo escolhido, o povo que Deus escolheu, foi o povo que o rejeitou. Aí Jesus, para abrir-lhes mais ainda os ouvidos e o coração, ele encontra uma outra parte da Escritura, que é o Salmo 118, uma parte que ele tira aqui, que vai dizer assim, nunca leste na Escritura, a pedra que os arquitetos desprezaram, agora é a pedra angular. É o Senhor que fez isso, e nos parece um milagre. Então Jesus já pega uma parte de um salmo que fala dele. Então a outra parte, Jesus primeiro
conta uma parábola de uma vinha e depois ele entra com a própria palavra de Deus num salmo, no versículo onde diz: a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Por fim, os doutores da lei se tocam, que era deles que Jesus estava falando. Então Jesus é esta pedra angular rejeitada pelos pedreiros. A vinha, o filho que foi enviado para receber os frutos, colher os frutos, rejeitado e morto pelos agricultores. Depois, a pedra rejeitada pelos pedreiros. Quando nós lemos a princípio esta palavra, quando nós temos contato com ela, nós também podemos ter dentro de nós esse mesmo sentimento que os fariseus tiveram, que os doutores da lei tiveram. Aqui ele vai dizer assim: certamente destruirá aqueles malvados e arrendará a vinha a outros agricultores. Dentro de nós, às vezes, tem esse sentimento: deveria castigá-lo. Mas quando nós deveríamos também nos tocarmos, que nós também somos assim. Muitas vezes rejeitamos a Deus, desprezamos o Senhor, quando não mergulhamos nos seus mandamentos, quando não mergulhamos naquilo que Deus nos manda viver, para fazer. Também a pedra angular, Jesus Cristo. Jesus Cristo é a pedra, ou seja, na construção tem as pedras, né? E os tijolos, as pedras. Aqui falo de pedra porque naquela época a construção era de pedra. Então os pedreiros desprezaram lá aquela pedra: não, essa aqui não serve. Por fim, ela encaixava certinho para aquela construção, para a edificação daquela obra, né? Então a pedra angular, que foi rejeitada pelos pedreiros, tornou-se a pedra principal para edificar. Jesus Cristo na nossa vida hoje, rejeitado muitas vezes por nós, é a pedra, ou seja, é a rocha que nos edifica, que nos fortalece. Sem ele nós não somos nada. Sem Jesus não podemos fazer nada, nem viver nada. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, mergulhe em Jesus, não deixe passar a oportunidade, de maneira particular, nesse tempo quaresmal, um tempo de conversão, um tempo de mudança de vida. Vamos acolher Jesus como a parte principal da nossa vida. Tantas vezes rejeitado, deixado de lado, tantas vezes rejeitado, largado do lado. Vamos acolhê-lo, vamos encaixar ele na nossa vida. Não encaixar ele na nossa vida se encaixar nos seus mandamentos, no seu mandamento de amor. Deixar que ele edifique em nós a sua obra de salvação em nossas vidas. Esse é o passo que nós precisamos viver. Aqui é uma breve meditação, não é um grande estudo da palavra de Deus, mas é uma meditação por alto, que não dá para nós aprofundarmos tanto aqui agora, porque o nosso tempo também é pouco, né? Por isso eu convido você a, depois que nós terminarmos aqui, que eu já vou encerrar aqui o nosso vídeo, você rezar diante de Deus: Senhor, você faça a sua oração do jeito que você quiser. Senhor, perdão porque eu te rejeitei, ou então, Senhor, obrigado por ser a pedra que me edifica, o sustento da minha vida. Conforme a palavra de Deus estiver tocada no seu coração, você vai rezar, orar diante de Deus, mergulhar na oração, na palavra de Deus, contemplar a graça de Deus realizada no seu coração através desta palavra. Depois se propor: Senhor, eu quero dar passos, que eu vou viver agora, vou dar passos, vou viver a tua palavra. E assim seguir a sua vida centrada em Jesus. Desde já eu agradeço por nos acompanhar. Vamos chegando aqui ao fim do nosso vídeo. E queria convidá-lo para toda sexta-feira, às 10 horas da manhã, nos acompanhar nesse estudo bíblico. Também nós temos o nosso grupo de oração todo sábado, às 19 horas. Você pode acessar no Instagram da nossa missão, Shalom Imperatriz. Lá na bio do Instagram está lá o link do grupo de oração. E você pode fazer essa experiência com Deus e aprofundar a experiência com Deus. Fica com Deus, Deus abençoe. Shalom.